Como encontrar a fórmula de Bhaskara? Bem, como todos nós sabemos, a fórmula de Bhaskara, ela vem como uma receita de bolo para encontrarmos as raízes de funções do segundo grau, né? O que são funções do segundo grau? São funções f de x do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Com o termo a diferente de zero, ele não pode ser igual a zero, pois se for a igual a zero, esse termo aqui, ele é zero, né? Então a função f de x seria uma função do tipo bx mais c, né? Que seria uma reta. Então, se a for igual a zero, já não é mais uma função do segundo grau, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela vem para justamente encontrarmos quando essa função f de x é igual a zero, né? Então aqui eu vou desenhar uma função aqui, um gráfico, de uma função do segundo grau que é mais ou menos assim, né? Terá pontos que cruzarão o eixo x, né? O eixo das abscissas. Então, quando f de x, que é o nosso y, é igual a zero, seria, nesse exemplo, esses dois pontos, que é o que queremos encontrar, e podemos utilizar a fórmula de Bhaskara para isso. Como que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é assim, x igual a menos b, né? A gente decora isso, mais ou menos a raiz do delta, né? Só que delta é b ao quadrado menos 4ac, isso tudo dividido por 2 vezes o a. Mas, na maioria das vezes, a gente somente decora essa fórmula aqui, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai aprender a como sair dessa equação aqui da função, né? Desse termo geral da função, e chegar aqui na fórmula resolutiva, né? Nessa receita de bolo aqui, que é a fórmula de Bhaskara. Bom, aqui embaixo eu reescrevi o termo ali da função quadrática, né? E bom, queremos encontrar então valores de x que tornam essa função igual a zero, né? Então, como a, como a gente já conversou, é diferente de zero, a gente pode dividir aqui, ó, os dois lados da equação por a, né? E como que fica esse lado da esquerda, né? A gente vai ter aqui o ax quadrado sobre a, né? Aqui já é uma propriedade de frações, né? Sobre bx sobre a mais c sobre a igual a zero dividido por qualquer coisa é zero mesmo, né? Aqui, a dividido por a gente pode simplificar, ficamos com x quadrado mais bx, perdão, mais bx sobre a. C sobre a, como a, b e c são valores, né, são números mesmo, eu já vou passar esse c sobre a para o outro lado da igualdade. Fica então menos c sobre a, né? Por que eu fiz essa divisão por a? Porque no final das contas a gente quer chegar a x igual a alguma coisa, né? Então, olhando aqui para o começo aqui das nossas contas, a gente tem um a que multiplica o x, aqui a gente tem outro b que multiplica o x, e a gente quer tirar esses valores daqui, né, para que a gente tenha esse tipo de x igual a alguma coisa, né? Então a gente vai trabalhando a equação com ferramentas matemáticas justamente para chegar nesse x igual a alguma coisa. Bom, então aqui chegamos em x quadrado mais bx sobre a igual a menos c sobre a. A gente tem ainda aqui um x a quadrado, né? Não é legal isso. Como que a gente pode simplificar isso, né? Então vamos pensar num produto notável do tipo x mais um certo k ao quadrado. Isso aqui é um quadrado da soma, né? Conhecemos que é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é produto notável. A gente já deve conhecer isso de cabeça, né? Então note que esse termo aqui, ó, que eu vou circular, tem uma semelhança com esse daqui, né? Então, se a gente somar um k ao quadrado aqui, ó, deixa eu colocar um espacinho aqui, ó, trazer mais para a direita. Então, se a gente somar um certo k ao quadrado aqui, então se a gente soma de um lado, a gente tem que somar do outro, a gente tem algo parecido com esse produto notável, né? Temos o x ao quadrado e temos o k ao quadrado. Então, tudo indica que nosso termo do meio, 2xk, tem que ser igual ao termo do meio aqui da nossa função que estamos trabalhando, né? Igual a bx sobre a. Vamos desenvolver isso. Temos x aqui, podemos cortar, simplificar com o x do outro lado, né? Porque ele passaria dividindo, né, o outro lado da equação. Então aqui temos 2k igual a b sobre a. Queremos encontrar o valor de k, então vou passar esse 2 dividindo para o outro lado, ou dividir os dois lados da igualdade por 2, é a mesma coisa, né? Chegamos que k, então, é igual a b sobre 2a. Então, encontramos o valor de k, podemos substituir aqui na equação que estamos trabalhando. Então, x quadrado mais bx sobre a, mais o k ao quadrado, k é b sobre 2a, ao quadrado. Isso é igual ao nosso k ao quadrado, que é b sobre 2a, menos c sobre a. E aqui está ao quadrado, né?
Para que, então, professor, que fizemos tudo isso, né? Então, note que esse lado esquerdo da equação, a gente consegue transformar nisso aqui, né? X mais b sobre 2a ao quadrado. É justamente para que agora a gente tem um valor, um termo entre parênteses elevado ao quadrado. Agora a gente consegue aplicar a raiz quadrada em ambos os lados da equação e simplificar, né, esse quadrado que estava nos atrapalhando aqui, né? Então, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a... Vamos desenvolver esse quadrado aqui, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Bom, agora a gente pode continuar as contas extraindo a raiz dos dois lados da equação, né? Como é que fica? X mais b sobre 2a. Esse 2 que está ao quadrado se torna mais ou menos aqui, ó, a raiz de tudo isso aqui, né? Como que é esse termo? Já vamos trabalhar ele aqui do lado, ó. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Vamos desenvolver isso, né? Aqui do ladinho. O MMC aqui, né, é uma conta de frações, né? Uma subtração de frações. Então, a gente encontra aqui embaixo que o MMC é o próprio 4a ao quadrado. E fazemos as contas. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. Então, vezes b ao quadrado é b ao quadrado, né? Aqui, para se tornar 4a ao quadrado, eu preciso somente multiplicar por 4a em cima e embaixo, né? 4a e 4a. Então, em cima fica menos 4ac, né? Então, isso aqui é o que a gente vai colocar aqui dentro. Então, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Por que quando este 2, que estava em potência, a gente passou para o outro lado, entre aspas, ficou esse mais ou menos? Por quê? Quando a gente tem um x ao quadrado igual a 4, por exemplo. Concorda que tem duas respostas, né? Eu posso ter, então, o menos 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4, e o próprio 2 positivo ao quadrado também é 4, né? Então, a resposta aqui é x igual a mais ou menos 4. Então, é o positivo e o negativo que vale, né? É por isso que, então, quando a gente passou esse 2 que estava em potência para o outro lado, na forma de raiz quadrada, a gente coloca aqui o mais ou menos 4, né? Opa, mais ou menos, né? Bom, agora aqui tá fácil, né? A gente basta isolar esse x, né? Então, x igual a mais ou menos. Em cima não tem como a gente trabalhar, né? A gente só repete. Então, b ao quadrado menos 4ac sobre... Aqui é a raiz de 4a, né? A gente pode... Que é uma fração que está dentro da raiz, né? A gente pode pegar a raiz e separar no numerador e o denominador, né? A raiz do denominador ficaria... Aqui, perdão, é 4a ao quadrado, tá, gente? Quando a gente faz essa conta aqui, eu só não... Aqui tá certo e só na hora de reescrever eu não reescrevi o a ao quadrado, né? Então, a raiz de 4a ao quadrado é 2a, né? Certo? Agora o b que está aqui, né? O b sobre 2a, a gente subtrai ele dos dois lados da igualdade. Então, ele fica aqui, menos b sobre 2a. Estamos acabando? Só vamos reescrever melhor essa igualdade. X é igual, então, a menos b. Aqui é uma soma ou subtração de frações, né? O denominador é igual. Então, vamos repetir somente. Menos b, a gente pode juntar, né? Isso que eu quero dizer. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aqui, então, finalizamos, né, o exercício. A gente conseguiu, a partir do termo geral aqui, digamos, da função quadrática, né, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, a gente trabalhou com algumas propriedades matemáticas, produtos notáveis, e conseguimos aqui, como podemos dizer, provar, né, o porquê que a fórmula de Bhaskara funciona, né. Ela é a própria função quadrática igualada a zero, que a gente apenas deu uma trabalhadinha nela. Então, a fórmula de Bhaskara é uma receita de bolo, né. Então, por exemplo, a função quadrática é f de x igual x quadrado menos 4x mais 2, por exemplo, um exemplo somente. A gente tem aqui o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 2, né? Então, basicamente, pegar esses valores e substituir aqui na fórmula de Bhaskara e encontrar os valores de x que fazem com que a função seja zero, né? Esses dois pontinhos aqui. É isso para a aula de hoje. Espero que ter agregado conhecimento a vocês que estão assistindo até aqui. Obrigado e até a próxima aula.